Vamos lá, galera do Terceirão. Muito boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas para mim é noite aqui. Inclusive madrugada, né? Estamos aí gravando a aula de vocês para vocês poderem estudar e fazer os módulos da melhor maneira possível, ok? Pessoal, sei que é um momento de extrema dificuldade, mas pedimos para vocês estudem bastante. Aproveitem esse tempo. Aproveitem para desenvolver coisas diferentes. Coisas novas, isso é muito importante. Hoje nós vamos estudar, pessoal, os movimentos de cultura de sociedade da década de 60, 70 e 80 e os movimentos de contracultura, ok? Então, quando nós falamos movimentos de cultura, o que é cultura? Primeiro de tudo, a gente tem que ter noção daquilo que é cultura. O que é cultura? Segundo Edward Taylor, é tudo que foi produzido, seja material ou imaterial, pelo ser humano. Então, tudo aquilo que é produzido materialmente ou imaterialmente pelo ser humano pode se tornar algum tipo de cultura. Seja ela falada, seja ela uma dança, seja ela um teatro, seja um objeto, seja uma escrita, tudo pode ser levado para o conceito de cultura ou para o conceito cultural, ok? Então, nós vamos observar que a partir da década de 60 vai ser construído um estereótipo de cultura partindo do pressuposto do mundo capitalista, ok? O mundo capitalista, então, ele acaba se tornando a grande fonte de cultura, né? A grande fonte de produção cultural, família comercial de margarina, sabe? Onde tem o pai, a mãe, os filhos, um cachorro, todo mundo sentado em volta de uma mesa, brancos, tomando café em paz, tranquilamente, todo mundo estudando, todo mundo entrando dentro do carro, todo mundo tendo condição de vida boa. Então isso é um padrão cultural trazido pelo mundo capitalista, e esse padrão cultural ele vai ser reproduzido a partir da década de 60. E esse padrão cultural, óbvio que esse padrão cultural ele foi mudando com o passar do tempo, mas o padrão capitalista ele não muda. O padrão de consumo capitalista ele não muda. Se isso vende, é porque existe uma produção para um nicho de gente que vai consumir isso. No caso, na década de 60, muitas pessoas consumiam esse tipo de cultura. A cultura de, por exemplo, ter família, casar e coisas do tipo, né? Casamento hoje em dia acabou se tornando uma atividade muito rentável, né? E assim, aí que tá a função do historiador, por exemplo, né? O historiador, professor de história, ele tá aqui para dizer o seguinte: não foi tudo igual, não. Não foi tudo igual durante o passar do tempo, não. Porque nós, seres humanos, nós temos capacidade muito grande de chegar e falar assim, não, mas isso já acontecia, isso aí foi igual, isso é um conceito, tá certo, sempre foi assim. Não. A função do historiador é mostrar que isso nem sempre foi assim, tá? Por exemplo, nós estamos falando aqui de casamento agora, você pega o conceito de casamento para o período antigo, a gente vai ver que casamento ele tinha a função de unir não só famílias, mas ele unir reinados, unir política. Na verdade, o casamento ele servia para isso, ele servia para unir famílias, né? Unir interesses e coisas do tipo, né? E aí passa o tempo, nós vamos ver que o conceito de casamento ele muda um pouco, né? Acaba se tornando um conceito mais culturalizado, algo mais tipo relacionado ao amor, né? Que a gente costuma dizer muito e tal. Só que hoje em dia, por exemplo, nós já vamos observar que o casamento, na verdade, nada mais é do que uma instituição que serve para encher o bolso de um monte de gente para vender festa, né? Casamento virou evento. Não sei se vocês já perceberam isso, tá? Mas casamento já virou evento. Só deixa eu pegar água rapidinho que eu tô com sede. Então, por exemplo, você observando que o casamento, culturalmente falando, ele virou um padrão comercial, você atrela isso ao mundo capitalista. Por exemplo, que nem todos os dias comemorativos, eles são dias capitalistas. São dias para que se venda coisas. São dias para que se venda uma ideia ou alguma coisa do tipo, certo? Mas enfim, cultura é toda essa questão que é produzida material ou imaterialmente. O que é uma contracultura, né? É o resultado dos conflitos das gerações
somado ao descontentamento dos jovens e de alguns intelectuais com a sociedade. Então, por exemplo, se a sociedade capitalista não agrada algum grupo de pessoas, no caso intelectuais ou gerações e coisas do tipo, nós vamos observar que a outra geração, com a ajuda desses intelectuais, isso acaba meio que criando e gestacionando uma nova ideia, certo? Acaba criando e gerando um novo padrão, né? Por exemplo, na década de 60 ainda demorava-se muito para se virar uma geração. Nos dias de hoje, para você virar uma geração, custa 4 anos. Então, cada Copa você tem uma alternância de geração aí, por causa da velocidade da informação, por causa de N questões aí, que a gente nem precisa abordar agora. Mas nós vamos observar aí que a questão gestacional, a questão de geração, acaba contribuindo muito para o surgimento de outras culturas, de movimentos de contracultura e coisas do tipo, ok? E, consequentemente, a gente vai ver que esses movimentos de contracultura eles vão acontecer aí nos mais diversos países durante a década de 60, 70 e 80, ok? E aí nós vamos ter a influência cultural dos Estados Unidos, né? Que momento em que o estilo de vida estadunidense, principalmente os hábitos dos jovens, estão sendo difundidos para o mundo por meio do cinema e da televisão, a indústria hollywoodiana, né? Por exemplo, que nem nós temos de um lado a venda da ideia de família, né? Família comercial de margarina, como eu havia dito, só que também tá vindo uma geração aí com todo o gás, né? Que está experimentando coisas novas na vida. Por exemplo, e é sempre muito bom a gente dizer isso, a gente trabalhar isso e tratar disso. Pessoal, a geração que está vindo na década de 60 é uma geração que já está de ressaca de problemas, entendeu? Por exemplo, você pega lá, claro que não é da mesma geração, tá, gente? Mas só para a gente poder ilustrar o tanto de problema que o mundo viveu. Você pega lá, 1914, Primeira Guerra Mundial, 1929, crash da Bolsa de Valores. Você pega lá, ascensão do totalitarismo nazista e fascista. Você pega lá, 39, Segunda Guerra Mundial, 45, final da guerra, os planos que vão reerguer a Europa. Então, pessoal, chegou na década de 60, a galera que estava vindo aí, da década que tinha nascido ali em 42, 40, até 38, essa galera já tá de ressaca já, de tanto problema que aconteceu na vida deles, né? Então nós vamos ver, por exemplo, que nem essas pessoas, esses povos aí, mergulhando, né, num conceito cultural mais libertário, né? O que é um conceito libertário? É um conceito onde as pessoas elas não estão preocupadas com aquilo que vão pensar, ou com aquilo que vão vestir, ou com dinheiro, ou com, tipo assim, isso aqui é meu e aquilo lá é seu. Não, essa galera racha tudo. Pessoal, e aí a gente vai ver que vai ter um grande número de pessoas que vão acabar experimentando N questões, né? Desde até uma quebra de paradigmas, né? Sobre ter relações sexuais antes do casamento, até o consumo de drogas, consumo de cannabis, por exemplo, né? Então nós vamos ter questões aí muito latentes, ok? E isso tudo é difundido aí nos meios televisivos, né? Cinema e televisão. O movimento por direitos civis nos Estados Unidos. Aí nós vamos ter alguns movimentos tops de linha, né? Que vão movimentar aí, que vão lutar pelos direitos civis e coisas do tipo. Nós vamos ter personalidades aí que vão ficar presas durante muito tempo, né? Que vão acabar sendo assassinadas, coisas do tipo, tá? A luta dos afro-americanos por igualdade civil. Essa é uma das principais lutas que os Estados Unidos têm, né? Movimento por direitos civis. Até poucos dias atrás aí, nós vamos observar que existe essa discussão, né? Porque, por exemplo, que nem a polícia branca, digamos assim, ela faz questão de maltratar e judiar do negro, por exemplo, né? E algumas estatísticas básicas, né? Que é sempre muito importante a gente poder trazer em sala de aula, no caso, né? A nossa sala de aula aqui. Mas
nós vamos observar, pessoal, que do nosso sistema carcerário brasileiro, que não é pequeno, mais de 55% é uma população negra, né? Pessoal, isso é reflexo histórico de várias questões, tá, gente? Também, né? Não vamos botar só na conta do racismo e boa, né? Mas nós vamos ver que existem uma série de questões aí que vão acabar também circulando aí em torno dessas questões aí. Essa luta aí por direitos civis nos Estados Unidos começa ali após a abolição da escravidão, no ano de 1863, né? Mas atingiu proporções maiores apenas na década de 1960. Então, tipo assim, que nem lá nos Estados Unidos aboliu a escravidão, mas só que a segregação, a discriminação, o racismo era algo muito forte. Assim como aqui no Brasil, aqui também é algo muito forte, né? Nós vamos ter alguns movimentos lá que vão acabar inspirando movimentos aqui no Brasil também, certo? No ano de 1957, fundada na Geórgia, a Conferência de Liderança Cristã pelo pastor Martin Luther King Jr., que é um dos maiores expoentes aí que vai falar sobre a questão da desigualdade, desagregação e coisas do tipo, tá? O objetivo dele era lutar pelos direitos civis dos negros, né? A estratégia era a desobediência civil, mas não era a desobediência civil no sentido de quebrar praça pública ou quebrar coisas na rua. A desobediência civil era simplesmente não abrir mão do seu próprio direito que entendia-se que existia. Nós vamos ter o clássico episódio da Rosa Parks dentro do ônibus, né? Para quem não sabe, existia uma lei nos Estados Unidos de que se um branco ele chegasse e a fileira toda tivesse ocupada por negros dentro de um ônibus, a fileira toda deveria se levantar para o branco se sentar, né? Então, se você pegar isso, você vai ver que isso aí é um absurdo, cara. Isso daí chega a ser piada, né, falando hoje. E aí nós vamos ver que um belo dia, né, num ônibus, uma jovem negra, né, uma jovem moça, vai estar sentada e um branco entra e ela se recusa a levantar. É dessa desobediência civil que a gente está falando, ok? Nós vamos observar que ela vai ser presa, ela vai ser obrigada a pagar a cesta básica, e daí o Martin Luther King conhece ela e começa a militar pelos direitos dela, certo? Em 1961, o Congresso da Igualdade Racial, apoiado por Martin Luther King Jr. Objetivo, lutar pela igualdade entre brancos e negros, né? A estratégia era as viagens em prol da liberdade, ok? Nós vamos ter também uma outra questão relacionada a uma geração chamada geração Beat, ou geração Beatnik, né? Que é justamente a geração que nasce ali na corrida para saber qual que é a maior potência, Estados Unidos ou União Soviética, né? Quais que são as características, né? Vida errante e desapego ao consumismo, né? Então era uma galera que não curtia trabalhar, uma galera que não estava nem aí, usava muito tóxico, digamos assim, toxicológicos, né? Para não dizer outro nome, mas vocês já devem saber qual é. Eram pessoas que não eram adeptas ao consumismo, né? Se você desse 10 reais para uma pessoa dessa, ela passava a semana inteira, né? Então, são pessoas assim que não estão se importando muito, né? Por isso que nós costumamos chamar que esses movimentos de contracultura, eles são movimentos extremamente libertários, né? E esses movimentos libertários, pessoal, eles têm ganhado força aí, década de 70, 80, 90, ano 2000 agora, 2020, a gente vai ver então que, tipo assim, existe uma questão muito latente em relação à luta por direitos e tudo mais, tá?
Quais que são as críticas feitas pelos beatniks, né? Aos padrões do consumismo do American Way of Life, ou seja, o estilo americano de se viver, ele começa a ser criticado por esse grupo beatnik aí, né? Estilo de vida, né, da chamada classe média estadunidense. Quem sustenta a engrenagem toda do sistema, do processo, é a classe média, gente. A classe média é a classe assalariada, é a classe que estava mais próxima dos comércios e industrialização, então, naturalmente, é a classe que mais vai acabar consumindo desse mundo capitalista, né? Vida sem criticidade, ou seja, geração beatnik não estava nem aí para críticas. Tipo, literalmente eles ligaram o F, literalmente não estavam nem aí por tudo aquilo que iriam dizer. Né? Esses caras são muito corajosos, né? Se você for pensar bem. Né? Segregação racial também é uma marca aí dessa geração beatnik. Censura imposta pelo macartismo, né? Por que eles vão proibir? Porque eles não querem pessoas entrando em contato com pessoas. Intervenções militares dos Estados Unidos na Ásia, e aí nós vamos ver que a questão crítica passa a ser instalada, né? A nova esquerda nos Estados Unidos, ela está surgindo com uma nova roupagem, né? Quais que são as características? Movimentos sociais da década de 60 pelo fim do elitismo, pela igualdade racial, contra a violência e contra a desigualdade material. Né? Então nós vamos ver que existe muito já conquistado, mas existe muito a ser conquistado aí, em termos de direitos e lutas e tudo mais. Tá? Qual que é a propaganda utilizada? Universidades, né, como centro de discussão e de propagação dos movimentos. Por isso que nós costumamos chamar que uma universidade ela é uma formadora de opinião. Por quê? Porque você vai entrar dentro da faculdade, tudo depende do seu propósito, né? Se você quer mudar de opinião várias vezes e rapidamente, beleza. Mas do contrário, dá uma ideia aqui que quando esses movimentos eles começam a surgir, nós vamos observar então que a galera tá ensandecida, não tá nem aí, tá querendo torar o pau. Mais ou menos essa é a verdade aí, tá? E os centros universitários, eles acabavam se tornando centros de discussão e debate, né? Claro que debates unilaterais, tá, gente? Não vão achando que é tudo mil maravilhas aqui nesse período aqui, não. Porque não é. E aí nós vamos observar, então, que essas universidades como centros de debate, discussão, conhecimento, tudo, vai acabar formando muito, né? Vai acabar formando muito acabam formando aí muitos críticos em relação aos períodos, né? E aí começa muito a luta pela igualdade, discussão pela igualdade, começa aí os movimentos, né? O movimento feminista ele já existia aqui nesse período. O genuíno movimento feminista com Betty Friedan, Simone de Beauvoir, mulheres aí que vão acabar conseguindo conquistar literalmente os propósitos, né? Quais que são as influências, né? Influenciaram de diferentes grupos de defesa dos próprios direitos. Reavivaram o movimento feminista, né? Que como eu estava falando. Betty Friedan, no ano de 66, criou a Organização Nacional de Mulheres, né? National Organization for Women, pela igualdade plena para mulheres em todos os setores da vida social, certo? Então, foi um período aí que foi muito incentivada essa contracultura. E nós vamos ter aí, por fim, para a gente poder parar por aqui, o movimento hippie, né? O termo hippie foi criado por Michael Smith em 65 para designar aqueles que, primeiro ponto,
criticavam o modelo de vida americano. Qual que é a crítica do modelo de vida? É uma crítica do modelo capitalista de consumo, tá? Hoje em dia existem essas pessoas que criticam e tudo, só que elas não têm tão voz ativa, né? Aqui nós estamos falando do precursor da frase, digamos assim, né? Se opunham às imposições sociais da classe governante, normal, todo mundo vai fazer isso. Lutavam contra as guerras, né? Esse movimento hippie, então, ele... Tanto é que é o vizinho aqui do Faça Amor, Não Faça Guerra, né? Yoko Ono e John Lennon, né? Que aparecem os dois seminus ali. E eles estão falando, make love, don't war, né? Mais ou menos essa ideia. Pregavam a paz e um amor livre, né? Slogan de paz e amor, faça amor, não faça guerra, eram espalhados no movimento hippie, né? Tanto é que nós vamos ter um festival muito conhecido, chamado Festival de Woodstock. Quem não foi, não vai mais, tá? Porque não existe esse tipo de evento, né? Nós vamos ver então que a galera do movimento hippie usava vestuários largos, coloridos, sobrepósitos amassados, cabelos e barbas eram compridos. Porque a galera não tava nem aí com autoimagem e coisa do tipo, porque foi pregado muito isso no estilo americano de se viver. E isso meio que acabou comprometendo aí, comprometendo não, mas acabou marcando aí o movimento hippie. Ok, pessoal, agradeço a atenção de vocês e façam as atividades. Valeu!